Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua bênção, a sua graça nesse momento e que nós sejamos ministros do Senhor, da sua palavra nesse domingo, aqui neste lugar, de volta à nossa casa, ao nosso cenáculo. Que Deus nos dê a bênção neste culto, em nome de Jesus. Eu vou iniciar esse culto. Eu quero ler um texto das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E hoje cedo eu me perguntava, qual a importância de nós lermos a Bíblia inteira, de conhecermos plenamente a Bíblia? Será que não seria desnecessário se somente ouvíssemos o Evangelho sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Novo Testamento? Então, eu achei um texto que tanto vai ser útil para o Dia das Mães, que é hoje, como para responder essa pergunta. Por que eu preciso conhecer a Bíblia, a palavra de Deus? Então, eu quero que os irmãos abram segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Antes, eu vou ler um versículo do capítulo 1. Então, Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, ele escreve: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então aqui nós vemos a importância da mãe, da avó, ensinando a palavra de Deus a Timóteo, que era tão amado pelo apóstolo Paulo, que escreveu essa carta a ele. Voltando então, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé.
Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também acontece com a daqueles. Agora a resposta, né, que eu quero. Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui nós vemos a importância de ensinarmos, nós como mães, pais, tios, avós, de ensinarmos a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas para as crianças, como Timóteo cresceu aprendendo com sua mãe Eunice e com sua avó Lloyd. E se algum de nós não teve oportunidade de aprender na infância, que aprenda agora, estudando a Bíblia, lendo, ouvindo várias pregações, que hoje nós temos muito pela internet, muitos estudos, muitas orientações. E assim nós nos tornamos sábios e crescemos como Timóteo, na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Então esse é o meu recado para as mães, não só para as mães, mas para todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vamos agora, eu vou cantar uma música que fala das bênçãos decorrentes dessa obediência à palavra de Deus. Como nós vamos obedecer a palavra de Deus se nós não conhecemos? Então, a música é: bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Vamos orar para termos agora o nosso momento de crescer nesse conhecimento da palavra de Deus. Esse é um momento especial para isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que tivemos desde crianças, jovens, de ouvirmos da tua palavra,
mesmo que às vezes não de maneira correta, mas nós tivemos informações e com a maturidade nós vamos entendendo plenamente as Escrituras e elas passam a fazer parte da nossa vida. E quando precisamos, nós a trazemos à memória e assim crescemos e assim podemos dar frutos em amor, em paz, em misericórdia, em perdão, em longanimidade. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir essa nossa carreira de fé e perseverar até o fim, que nunca nos desviemos de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Dá sabedoria e entendimento a todos, Pai, para que eles possam crer e entender, compreender plenamente a palavra do Senhor, nosso Deus. Obrigada, Senhor. Abençoa a todos que estão participando, a todos que participarão mais tarde, a todas as mães, a todos aqueles que pregam a palavra de Deus e ensinam às crianças e a todos que o cercam. Ó Deus, fala conosco nesse momento, através do Michel, dá a ele sabedoria e unção para que ele transmita aquilo que vem do Senhor. Capacita ele, dá condições e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, a graça e a paz de Cristo seja de todos os irmãos, irmãs, nesse domingo em que se comemora o Dia das Mães. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje a respeito do ser uma nova criatura. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. O ser uma nova criatura. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, sim, eu aceitei a Jesus Cristo, mas parece que a minha vida está do mesmo jeito, o meu corpo não teve transformação nenhuma, meu corpo continua sendo o mesmo. E Paulo falou que nós vamos ter um dia da ressurreição, em que esse corpo será ressuscitado e os que estão vivos, o corpo será transformado e todos seremos transformados a encontrar com o Senhor. E é claro que esse corpo ressurreto, ele tem duas características. Nós temos um corpo que é chamado, como diz em 1 Coríntios 15, um corpo chamado natural, psíquico, e temos um corpo chamado espiritual, que é pneumático, que é espírito vivificante. E Paulo, quando ele faz algumas considerações nesse texto que nós vamos ler, ele fala o seguinte: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se alguém antes conhecemos, até mesmo como a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O tema que eu vou trabalhar é o ser nova criatura.
Nós não paramos para analisar que, embora esse corpo corruptível, ele tem que revestir da incorruptibilidade, como diz 1 Coríntios 15, Paulo. E esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade. Nós já falamos a respeito da ressurreição, em que nós já ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E Paulo fala aqui que quem está em Cristo é uma nova criatura, isso é uma nova criação, pertence agora a uma outra condição, que é o reino da luz que está em Cristo, o reino de Deus. É claro que o primeiro Adão foi gerado pelo contexto adâmico, carnal. Por isso que fala de um corpo psíquico, alma. Mas ele falou que nós temos um corpo também espiritual, pneumático. Por isso, agora, em Cristo, nós fomos gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus, e Cristo não são do Espírito Santo. Como esse corpo natural psíquico do velho homem ressuscitou para uma nova vida, ele dá lugar a um novo corpo espiritual. E nós achamos assim que esse corpo que nós temos ainda não mudou nada. Do jeito que eu era, do jeito que eu aparentava, era a mesma coisa. E Paulo fala no seu contexto. Ele diz assim: para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. A aparência, muitas vezes, é algo que você está no visível. Mas esse visível, transformado já, então a pessoa fala assim, mas não mudou nada fisicamente. Não, mudou. Só que nós não percebemos isso. E é sobre isso que eu quero falar. Quando nós aceitamos a Jesus e temos um verdadeiro crescimento do seu conhecimento, crescemos na sua graça e no seu amor, quer em santificação, quer também em comunhão, esse corpo também é transformado, embora visivelmente pareça ficar o mesmo. Mas que na realidade ele já tem um corpo transformado, transcendente, mas que ainda não está glorificado, mas já está diferente. É sobre isso que eu quero falar. Quem governava esse corpo físico, queridos? Primeiramente, era a alma, porque nós somos formados com o sopro divino, formados e não gerados. Formados de que maneira? Alma vivente. E Paulo fala que primeiro é o alma vivente e depois é o espírito vivificante. Então quem dominava e fazia com que esse corpo agisse e respondesse ao meio exterior, como também do interior fosse a intersecção com ele, o que mais predominava no ser humano era a alma dele. É como ele pensa, como ele sente e como que ele age. Então, quem é essa condição de pensar, sentir e agir? São aquilo que nós já falamos, são os sentimentos próprios de uma pessoa que expressa a sua alma através do seu corpo. De que maneira? Com paixões. Então, quais são as paixões que nós temos? São sentimentos, emoções, paixões que são por carências, por insuficiências, por conflitos, por faltas, por medos, pela ira, pelo amor e pelo dever. Mas buscando uma expectativa de receber, de ter e reter para si o que conseguir. Isso é o velho homem, a velha natureza. Porque em Adão caiu e nós pegamos a imagem e semelhança dele. E Coríntios agora, Paulo fala que nós devemos restabelecer a imagem que foi perdida em Adão e pegar a imagem e semelhança que Cristo veio trazer. Agora em Cristo, quem governa o meu corpo, o seu corpo físico, é o Espírito. Então agora nós somos espíritos vivificantes, crescemos, nascemos de novo e crescemos para ser gerados pela palavra e não formados como em Adão. E agora nós estamos crescendo, identificados com Cristo e recebendo uma nova natureza santa e perfeita. E agora de tal modo que o nosso testemunho memorial de tudo que nós fazemos será revelado na esperança da glória eterna, quando nós encontrarmos com Jesus Cristo.
É muito importante ver o versículo 14 que Paulo fala. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram para aquela vida velha, para poderem vivenciar essa nova criação, essa nova vida, sendo uma nova criatura. Mas o que faz a gente ver o que é esse ser novo? Não é a aparência. E Paulo continua, ele diz: e ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo. Não tenha interesse, aquilo que eu falei, paixões, das carências, das expectativas, do eu. Mas agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, não vive mais para si mesmo, mas para aquele por quem morreu por eles. E aí ele continua, e ressuscitou. Então nós ressuscitamos para uma nova vida. E esse corpo agora ressuscitou e está sendo orientado não mais pelo contexto natural, psíquico, mas pelo contexto espiritual, pneumático. E aí ele diz o versículo 16: e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, como que eu vou reconhecer uma pessoa, olhando para ele, para saber se é realmente uma pessoa que tem Cristo, é cristão, que está em Cristo, é uma nova criatura, e que está andando com Cristo, em comunhão com Cristo, e Cristo em comunhão com ele, expressando a justiça e o amor? Como é que eu posso ver isso? Você olhando para o contexto físico desse corpo físico, ele falou que é impossível a gente, olhando para essa condição física, reconhecer esse novo homem. Porque é impossível você ver como uma lei da gravidade. Você não vê ela, mas você vê a consequência. Então o que a gente vê nesse novo nascimento são as consequências dessas transformações que ocorreram e que esse corpo físico agora já não está fazendo mais o que ele fazia quando era o velho homem. Vivia segundo o contexto das paixões carnais do velho homem. Por isso que ele fala, segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais ele desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa é a razão de que agora, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. E se antes nós conhecíamos assim, até mesmo Cristo, Jesus Cristo, agora nós não mais o conhecemos assim, porque nós entendemos uma dimensão maior. Mesmo olhando para ele como uma pessoa, a gente vai poder ver uma dimensão totalmente diferente. Foi o que Filipe perguntou para ele: o senhor está falando do Pai? Mostra-nos o Pai, que para nós basta. Ele falou: olha para mim. Eu não estou vendo o Pai no Senhor. Ele falou: então, olha para as obras que eu estou fazendo. Então, acaba de explicar para nós como que algo que você não vê em relação ao físico do corpo, que é igual para todos, como que a gente sabe da transformação? São os efeitos ocasionados pela transformação interior, do homem interior. Quem nasce novo tem um novo corpo espiritual. Esse novo corpo, ele é governado, como eu disse, pelo Espírito do homem, que fala agora com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus guia esse homem como um todo, espírito, alma e corpo, para o propósito maior, que é o propósito de Deus. O mal, assim, não tem mais autoridade sobre você, querido. Não tem mais autoridade. Então você não tem que se preocupar com o mal. Por isso, no entanto, esse corpo físico ainda sofre as intempéries do que nós temos no mundo. Aí você fala: mas a gente ainda tem doença, sofrimento, tem dor, né? Tem fracassos, tem acertos, tem erros. Ele falou: não, já não é isso mais que vale, porque ainda você está vivendo nesse mundo, e ele fala de uma maneira muito clara que as intempéries desse mundo vão continuar afetando esse corpo, mas esse corpo já não é mais aquele mesmo corpo sujeito à vaidade. Já é um corpo transformado, embora as intempéries do mundo estejam afetando, mas esse corpo agora, ele se torna pleno, completo, porque ele tem, primeiro de tudo, vida, que não tinha. Ele tinha uma vida psique, agora ele tem uma vida zoe. Ele tem saúde,
porque agora ele tem plenitude dessa vida. E agora ele tem paz, não a paz que o mundo dá. Ele tem uma alegria, um regozijo, que nada pode dar a ele a não ser o que Cristo deixou para nós. E virtudes do próprio Cristo. Então as paixões que levavam esse velho homem, que tinha um corpo na corrupção, agora está sendo transformado porque ele se identificou com Cristo, tem uma nova natureza santa e perfeita. Então as paixões das carências da alma cedem lugar às paixões do amor ágape, do Espírito, daquele amor desinteressado, queridos, na perspectiva agora de oferecer, se doar e investir em novos valores, valores eternos, celestiais, embora estejamos vivendo ainda nesse mundo. Não tem expectativa de receber e reter nada mais para si, mas a perspectiva de se oferecer a partir de tudo que recebeu e se doar. Essa é uma das características que você não vê no físico. Como ele falou aqui, você não vê agora com relação à carne física, mas você consegue perceber através dela com as ações que são realizadas com justiça e amor. Esse novo corpo espiritual, ele não envelhece. Embora esse corpo carnal vai se deteriorando, como diz Paulo, ele fala, meu homem interior vai se renovando. E esse homem interior vai se renovando, não é separado desse corpo, porque o ser humano é corpo, alma e espírito, ele é um todo. Por isso que haverá a ressurreição do corpo, para que a gente possa entrar num contexto de ser julgado. É o que ele fala um pouco antes. O versículo 5:10 de Coríntios fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quando ele está falando aqui esse corpo, ele está falando da integralidade, carne, alma e espírito, querido. E ninguém pode, com alma e espírito, pegar um outro corpo. Não tem um outro corpo. É esse corpo que vai ressuscitar. Só que esse corpo o ressuscita com todo esse drama que ele passa das paixões e sofre essas consequências, e não é um corpo de luz, ou ele vai agora viver a sua vida espiritual, com esse corpo espiritual, embora com aparência ainda física, frágil, fraca, mas esse corpo espiritual, o mal não tem mais autoridade sobre ele. Ele é aquele que vai conseguir fazer muitas coisas. Por quê? Porque na perspectiva de oferecer e se doar, agora ele tem vida para fazer isso, que antes ele não tinha, porque ele queria tudo para si, para manter a sua vida. Agora ele recebendo uma vida plena, ele passa a ser um doador da vida. Então agora, essa nova condição do corpo espiritual, eu posso afirmar para você que esse corpo ele não mais envelhece. Não tem rugas, não tem pé de galinha, não tem hematomas, embora você veja no físico acontecendo isso pelas intempéries do mundo. Mas é por algum tempo apenas. Mas esse corpo já está mudado, está transformado. E eu vou explicar por quê. Porque agora esse ser, ele não se preocupa mais por si mesmo, psiquicamente, pelo contexto da vida do eu. Agora ele preocupa pelo outro, por se doar. Por isso que ele persevera e espera na fé e não desespera. Está vendo que já é uma outra característica. Embora o corpo seja o mesmo, mas você vê que esse corpo é um corpo que está se fortificando, está ficando forte. Espiritualmente ele é diferente, porque ele é guiado pelo Espírito. Ele foi gerado pelo Espírito. Ele resiste e ele não desiste das coisas. Ele age e não reage mais, porque é o Espírito que vai guiando agora ele. Ele avança para diante das coisas que estão, mas não retroage. Mas o que é interessante, que certamente esse corpo espiritual vai apresentar, invariavelmente, feridas e cicatrizes. Mas as feridas e cicatrizes não vão aparecer agora no contexto físico. As feridas e cicatrizes só poderão ser vistas como em Cristo Tomé as viu.
Jesus, quando morreu crucificado, ele teve as mãos transfixadas, teve a lança passada no seu tórax e teve os pés pregados. E Filipe não acreditou que era o corpo dele. Eles achavam que era um fantasma, como nós já vimos. Ele falou, ô Tomé, vem aqui, Tomé. Eu falei, Filipe, não é Tomé. Tomé, vem aqui. Põe os dedos nas minhas feridas. Veja que você vai ver que era um corpo em glória, transformado, mas que tinham feridas de amor. Então as feridas que vão ficar em nós agora vão ser só possíveis de serem vistas no dia em que nós ressuscitarmos com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, nós vamos ver realmente as feridas que o amor produziu em nós. Porque esse novo corpo, ele é, na realidade, formado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela graça que é em Cristo e pela comunhão do Espírito Santo que está em nós. E nós vamos exercer coisas como misericórdia, compaixão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Tudo isso ajudado pelo Espírito Santo, perdão, vamos ser generosos e tudo isso vão criar cicatrizes nesse homem. Então, o corpo que nós temos agora é um corpo totalmente distinto. Não é mais um corpo corruptível que vai ficar na corrupção e na morte. Não, ele já ressuscitou, como ressuscitou o espírito, a alma, e o corpo já ressuscitou, mas ainda não. Mas já é uma nova criatura, é um corpo que começa a expressar a vontade e o amor de Deus. Então, esse corpo deixou de ser alma vivente, preocupada consigo mesmo, e passou a se tornar espírito vivificante, pois foi marcado com o amor do Pai, com a graça do Filho, Jesus Cristo, e com a comunhão do Espírito Santo. Por isso que nós vamos ver que Paulo fala, carne e sangue não é do reino de Deus. Veja como é interessante. Mas o novo corpo ressurreto é espírito vivificante. Isto é, ele tem espírito e tem vida. Hoje nós vamos comemorar algo que Jesus explicou claramente. Ele falou, minha carne verdadeiramente é comida. E ele explicou em João capítulo 6, dizendo, a minha carne é meu espírito que eu dou para vocês. Partilho com vocês. E a minha vida é o sangue, é o cálice dessa nova aliança que eu faço com vocês, infidelidade. Então, isso que nós vamos fazer hoje, que é a ceia do Senhor, você prepara um cálice, um pedacinho de pão, você vai comer pela fé, compreendendo tudo isso que foi feito e que Jesus deixou como um memorial, uma memória, em lembrança do que ele fez, para que nós sejamos um Cristo pequeno, um cristinho chamado cristão, identificado com ele. Com a sua natureza santa e perfeita, podemos em comunhão fazer a justiça em amor. É isso que ele está falando para nós e é sobre isso que Paulo está falando aqui. Nós então não vamos mais conhecer, olhando para uma pessoa se ela é ou não, julgar uma pessoa pela aparência se ela é ou não, mas nós vamos poder analisar essa pessoa a partir daquilo que ela está expressando com a sua vida. Se provém de um corpo espiritual, se é um espírito vivificante que dá vida, ou se é apenas uma alma vivente que quer absorver a vida para si. Há uma diferença grande e a gente consegue perceber isso olhando para as pessoas, mas não analisando a aparência como Paulo falou. Para você ter Cristo, estar em Cristo e andar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você agora tem a vida zoe, vida eterna, vida plena, não mais a vida psíquica. E você vai levar como registro, querido, as feridas e as cicatrizes desse novo corpo ressurreto e glorificado, como Cristo se apresentou para Tomé. Cristo, será que ele não tinha nem um machucadozinho fisicamente? Não, ele não quis mostrar os machucados físicos. Ele mostrou com o físico ressurreto, a sua carne, ele mostrou aquilo com que ele consumou a obra do Pai. Então a consumação da nossa obra sempre vai ser aonde? Negando a si mesmo, o eu, indo para a cruz. E essa cruz é o serviço que nós vamos prestar. E esse serviço prestado, nós vamos ter marcas de amor.
E essas marcas de amor, de feridas, elas vão aparecer naquele corpo transformado, ressuscitado, no dia em que nós vamos ter o encontro com Jesus nos ares. Por isso que nós temos que expressar a nossa vida como um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Foi aquilo que ele preparou antes da fundação do mundo, para sermos como a Cristo. A obra que você foi chamado a consumar não é fazer algo. Tem muita gente querendo fazer algo para Deus. Não é fazer algo. Mas ser alguém como Jesus Cristo. Crescer em altura, comprimento, largura, profundidade, para alcançar a dimensão que há em Cristo Jesus. E quem vai nos ajudando nisso é o Espírito Santo na santificação. E depois, crescendo nessa condição, a salvação você não faz nada, você recebe. Todos recebem de graça. Mas agora, você, veja como ele fala, com o temor do Senhor. E ele diz algo, pois o amor de Cristo, versículo 14, nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então a graça foi dada para que todos possam ter essa nova vida, mas nem todos querem ter. E eles não entendem. E às vezes as pessoas ainda ficam perguntando, será que essa pessoa transformou mesmo ou não? Será que ela converteu? Ou só se convenceu? Será que tem uma transformação de vida ou não tem? Você não tem que se preocupar com a pessoa. Você tem que olhar para você mesmo, analisar você mesmo e ver se isso está acontecendo plenamente na tua vida. E você vai saber responder, não só para você, mas com a certeza de tudo aquilo que você está fazendo para revelar um Filho de Deus nesse mundo, para que as pessoas possam ver o irmão Cristo Jesus e o Pai Celeste. Por isso que Jesus era o unigênito, o único de Deus, o único homem que foi gerado por Deus foi Jesus. E a partir dele, ele falou que ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. E Efésios capítulo 1 mostra isso claramente, que antes da fundação do mundo, ele já tinha proposto isso, que toda a humanidade seria reconciliada em Cristo. O sangue do Cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo. Deus já sabia tudo, sabia. Então por que ele fez? Por amor. Por isso que a obra que já foi consumado em Cristo, Cristo, quando ele disse está consumado, ele falou exatamente o ponto. Aquele homem que o Senhor falou que faria, está agora consumado. E a partir dele, de Cristo, olhando para ele e recebendo o Espírito dele, agora nós podemos, com a nossa vida, ao chegarmos no final, correr a carreira, guardar a fé, falar, podemos consumar essa obra, indo exatamente fazer aquilo que o Senhor pediu. O propósito com que a gente foi formado para realizar o que o Senhor pediu. Então nós entendemos agora que somos participantes da herança divina. Assim você deixou de ser alma vivente, imagem e semelhança de Adão, caída, afastada, carne corrompida, mas agora ressuscitou em Cristo para ser uma nova criatura e recebeu a imagem e semelhança segundo o último homem ou segundo Adão, que é ser espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 49. Então, na glória eterna, vai restar o amor ágape. Lembra que nós falamos? Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, agora permanece a fé, a esperança e o amor. O amor jamais acaba, ele transcende, vai para o eterno. Então, na glória eterna, vai restar o amor ágape, pois a fé e a esperança cumpriram com o seu propósito na sua vida. A fé e a esperança em vida não é para fazer, mas aprender a ser como Jesus Cristo. Não é fazer alguma coisa, é ser uma pessoa perfeita. Não é sem defeito, é perfeita significa completa, parecida com Cristo, madura, bem formada para realizar boas obras que glorifiquem ao Pai. E inspirar com a sua vida outros para serem como Cristo. É ter a semente divina e semear essa semente divina para que outros possam também perceber a presença de Cristo, aonde se encontra cada um de nós. O cristão com a sua vida encarna e consolida as virtudes de Deus, e não as competências, nem o poder, mas sim expressa com a autoridade de Deus a essência daquilo que ele quer. Ser uma pessoa como Cristo. As boas obras do cristão
inspiram processos redentivos, queridos, e não transformadores de conclusão. Tem uns que falam assim, vou fazer isso para chegar no final a um resultado. Isso é resolutivo. Eu vou pregar para que a pessoa venha agora para a igreja ou aceita Jesus Cristo. Não, isso é concluir um trabalho. É prestação de um serviço. A conclusão de um trabalho é deixar você e eu, como Jesus Cristo, conhecendo a plenitude do amor do Pai. Muitos conhecem o divino Deus, mas não conhecem o divino Pai, porque conhece Deus por fora, pelo que Ele faz, e não pelo que é. Então você pode estar fazendo uma obra, querido, perfeita, mas não está inspirando ninguém a ser como Cristo. A pergunta é, que tipo de semente você tem em você e que tipo de semente você está semeando para que outros possam ver através das obras que você faz e glorifiquem ao Pai com essas boas obras, porque você é um filho de Deus e expressa o Pai para que o outro possa conhecer o Pai. Pense como um filho de Deus e não como um servo. Deus Pai e o Deus Filho, Jesus Cristo, eles trabalham. E trabalham até agora. E eles não são prestadores de serviço. E Ele chama cada um de nós para trabalhar na sua vinha. Porque Ele quer trabalhadores. Ele não quer prestadores de serviço. Porque prestador de serviço, subentenda que ele vai ser remunerado. E trabalhador é aquele que não é remunerado, mas ele faz porque ele ama aquilo que ele faz. É claro que se houver remuneração virá como uma consequência e não como um princípio de troca. Por isso que Deus não quer comércio. Porque quem fez comércio com as coisas de Deus foi o Satanás. Ele não foi mal, o Satanás. O Satanás apenas achou que ele tinha direito a mais do que ele já estava fazendo. E ele quis sentar no lugar do trono de Deus. E achou comércio no seu coração. O que é comércio? É negociar com Deus. E nós não temos que fazer isso. Lembre-se disso, pense, um pai tinha 2 filhos. Parábola que Jesus conta lá em Lucas 15. A pergunta que eu sempre faço é, com qual você se identifica? Muitos se identificam com o pródigo, pessoas que se afastaram de Deus, se arrependeram e voltaram para Deus. Muitos se veem aí. Outros se identificam com aquele que ficou na casa do pai, que nunca saiu da casa do pai, um religioso, correto, certinho. E você vai perceber que os dois estavam totalmente equivocados. Jesus contou aquela parábola para realmente fazer com que você não fique nem com o pensamento de um e nem com o pensamento do outro. E é isso que acontece no nosso meio. Muitos voltam achando que está certo o voltar, mas eles voltam, mas voltam com interesse. E outros não voltam com interesse, mas reconhecem que Deus é Pai. Mas por causa de raiz de amargura, por causa do pai, por frustrações, porque o pai não deu um cabritinho, não reconhece aquele que voltou como irmão. Então, na religião, nós encontramos muita gente voltando arrependida porque estão querendo alguma coisa do Pai. Outros estão na religião achando que tinham méritos, direitos e privilégios, estão revoltados com o Pai, frustrados, porque não reconhecem esse irmão que está voltando. Os dois estão totalmente equivocados, porque neles estavam crises de identidade, crises de interesse, crise de reconhecimento, crise de poder, crise de desempenho. Tinha um monte de crise na cabeça deles. É o que acontece. Tem muita gente que aceitou Jesus Cristo, tem Jesus Cristo, está em Cristo, mas não anda. E por não andar, não consegue expressar isso de uma maneira plena. Então, gera ansiedade, preocupações e continua ainda com culpa, vergonha e medo. Pessoas nascidas de novo em Cristo Jesus encarnam e expressam virtudes de Deus. A boa obra é um fruto sadio, saudável, de amor ágape, que alimenta e dá sentido à vida. 1 Coríntios 15, 14, eu quero encerrar agora. E 1 Coríntios 15, o versículo 44, diz assim: semeia-se corpo natural, psíquico. Semeia corpo natural, psíquico. Esse corpo psíquico, ele faz parte da respiração. Ele faz parte de um contexto sensual, contexto de paixões, de desejos, de querer ter, ficar, reter para si, e não de administrar.
E também fala que tem um corpo chamado espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Esse corpo espiritual é pneumático, ele pertence ao espírito. Ele não é pertencente à respiração, ele é pertencente ao sopro do vento, ao sopro do Espírito Santo. Se há um corpo animal, diz 1 Coríntios 15, há corpo espiritual. Assim vamos continuar nos alimentando de Jesus Cristo para sermos a expressão das suas virtudes. Um cristinho, para o louvor da sua glória. E não é pelo que você faz, é porque você é uma pessoa identificada com Cristo, uma nova natureza santa e perfeita, é que você vai agora expressar as obras. Não são as obras que te levam a ter essa condição de filho. É você sendo filho, você vai expressar essa obra para que as pessoas glorifiquem e louvam a Deus como Pai. 1 Coríntios 15, 53 diz: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Veja como é interessante como Paulo fala isso. Que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então essa primeira fase em que nós temos que esse corpo que era corruptível, morto, ele ressuscitou com o espírito e a alma agora para se tornar incorruptível, para ser uma expressão de Deus. E olha que ele fala na sequência. E que o corpo mortal, o que é o corpo mortal? É esse mesmo corpo que eu estou me referindo. É o corpo físico do homem. Se revista da imortalidade. Então vai se cumprir exatamente aquilo que ele falou na vinda de Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória não tem um poder sobre ela. No Senhor, diz, o vosso trabalho não é vão. Não é o trabalho para o Senhor. Não, é no Senhor. É em comunhão com Ele. Por isso, a importância de nós entendermos. Tudo que nós vamos fazer hoje é renovar a nossa aliança que firmamos de fidelidade com Jesus Cristo, fazendo o memorial da ceia. É o que nós vamos fazer agora, na sequência, eu, minha esposa, e se você quiser partilhar conosco, não está partilhando com a gente, mas está conosco, com a mesa do Senhor, relembrando o que ele disse para nós. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Ele estava falando que ele estava dando o Espírito. Depois ele falou, depois de comer e beber, ele deu o cálice, falou, esse é o cálice da nova aliança, bebei todos dele. É a aliança, uma nova aliança nessa fé, em que nós bebemos da sua vida, espírito e vida. E ele fala lá em João 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é sobre isso que eu gostaria de falar a respeito desse corpo que está já transformado, que nós não vemos. E que às vezes a gente não percebe, mas é um corpo espiritual. E depois eu gostaria de compartilhar a mesa do Senhor, juntamente com os irmãos, para que a gente se alimente e continue se alimentando por essa fé fundamentada em quem nos deu toda essa condição de termos agora a condição de nascidos de novo, sermos espíritos vivificantes e não mais alma vivente. Alma vivente pensa em si e busca as coisas para si. Espírito vivificante, ele não mais pensa em si, ele sabe quem ele é, um filho de Deus, e quer expressar a glória de Deus para que outros possam também conhecer o Pai Celeste, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é no seu íntimo contexto de comunhão. Por isso que Paulo continua depois falando sobre a reconciliação e dá o ministério para nós da reconciliação. Eu vou cantar agora uma música com a minha esposa e gostaria de, depois, enquanto vocês vão preparando ali o pãozinho, o vinho, para que a gente realmente coma e partilhe isso junto à ceia do Senhor, fazendo esse memorial. O Senhor te guiará, continuamente fartará tua alma em lugares secos, fortalecerá teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam, nunca faltam.
assim. Serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém. Amém, queridos. Eu vou agora passar por um momento da ceia do Senhor. Jesus instituiu esse memorial para lembrarmos dele e ele falou, partindo o pão, ele abençoou, partiu, distribuiu e falou, vamos comer juntos. E é juntos que nós crescemos espiritualmente uns com os outros, para renovar a nossa fé e a fidelidade que nós falamos que ele é o nosso Senhor e Salvador. É sobre isso que nós estamos falando e já se alimentando não mais o corpo corruptível, mas o corpo incorruptível, físico, que um dia será transformado. Mas ainda não plenamente. Comamos para que a gente tenha vida. Alimentados com o Espírito de Cristo, com essa nova vida, agora com o corpo espiritual, e nessa condição de espíritos vivificantes, precisamos dessa aliança renovada, ter a vida de Cristo em nós. E ele falou, esse é o sangue da nova aliança. Bebei todos vós, para que vocês tenham essa plenitude, não só de espírito com vida, mas a vida com espírito, para serem pessoas espirituais, que quando morrerem, estarão marcados com feridas e cicatrizes do amor que Deus proporcionou para cada um de nós, que nós não vemos agora, nesse corpo físico, mas Ele trará essas feridas de amor e nós poderemos ver e entrar para, juntamente com Ele, glorificá-lo e comer de novo a Páscoa com Ele. Façamos isso em nome de Jesus. Queridos, alimentados com o Espírito de Cristo, com a vida de Cristo, nós podemos sair agora para mais um período vivenciar esse Cristo. E ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo, não verá a segunda morte, porque o corpo não é mais o corpo corruptível, é o corpo incorruptível que já ressuscitou para uma nova vida, sendo uma nova criatura. Mas quando esse corpo corruptível se revestir da imortalidade, apotinesco, lembra que nós falamos? Então, esse corpo transformado vai agora entrar numa dimensão eterna, que nós já vivemos agora, sabemos agora, e já experimentamos agora, mas que completará com a vinda de Jesus. E nós passamos a entender plenamente o que nós estamos fazendo, esse memorial, como se fosse assim, um pequeno momento para um grande momento que nós vamos desfrutar na eternidade. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça cada um de nós, que não nos deixe ficar fracos, doentes, oprimidos, mas que nos dá com essa condição, com a convicção de fé, sermos mais que vencedores e expressarmos a sua glória e o seu amor onde nós estivermos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.